paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia, no nome de Jesus. Irmãos, está chegando mais um Café da Manhã. Presta atenção na mensagem de hoje, que a mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Em Filipenses capítulo 2, no verso de número 4, diz assim o texto: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vou repetir. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, essa mensagem é um modelo de uma vida cristã verdadeira diante de Deus. Você que é cristão mesmo, servo do Deus Altíssimo, você não pode viver o egocentrismo, só pensar em você. Você deve pensar também no seu semelhante. Sabe por causa de quê? Quem nos deu esse exemplo, e se nós somos de Cristo, temos que seguir o exemplo dele, foi o próprio Senhor Jesus, o nosso Deus também, né? O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João capítulo 3, o verso 16, que muitos pregam, muitos falam, conhece de có e salteado, coloca ali na traseira dos automóveis, em outdoors, em muros, né, em quadros, e o texto vai falar sobre isso. Só que o interessante é que as pessoas conhecem, pregam, falam sobre isso, tem até canções com esse texto, mas não vive o texto, né? Por que será? Olha o que diz o texto. Você é seguidor de Cristo? Então você tem que viver como Cristo viveu, como o nosso Deus se apresentou para nós. Olha o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá entendendo? Então Deus não amou somente um, dois ou três. Deus amou o mundo de tal maneira. Em Deus não há egocentrismo. Com Deus é assim, ó, todos. O desejo de Deus é de salvar todos. Se Deus pensasse somente nele, se o Senhor Jesus pensasse somente nos seus próprios desejos, os seus próprios anseios, ele não viria à terra para morrer por todos. E também a palavra de Deus jamais estaria escrito assim, né? Que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ou que o desejo de Deus é de salvar todos. Então, quem é cristão não pode viver o egocentrismo. O egocentrismo não faz parte da vida cristã. Isso é para mundano, isso é para quem serve às trevas. O servo de Deus, ele tem que pensar em todos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu quero contar aqui uma ilustração para você e encerrar esse café da manhã e deixar você pensando nessa mensagem. Você que não pensa assim, você que não vive assim, mesmo dizendo que é cristão. Tem gente que vive assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse texto aí, ou essa mensagem, ela não combina com o cristão, porque a Bíblia manda dividir, né? Nós temos que dividir. Vou trazer com uma palavra para você, uma ilustração, que o tema é o frio que veio de dentro. Presta atenção. 6 homens estavam em um local próximo de uma caverna e tinha uma montanha assim cheia de gelo. De repente, veio uma avalanche e eles tiveram que correr para dentro da caverna para não morrerem. E ficaram ali, porque a avalanche desceu e tapou a entrada da caverna. Eles tinham feito um fogo e estavam ali os 6 homens em volta de um fogo, porém, eles não se comunicavam. Dá para você entender aqui que tem igreja que é assim? As pessoas estão ali em volta do fogo, mas não há uma amizade, não há, né, um papo, existe isso, né? Um pensando somente no seu pirão pouco, né? Assim existe isso. Então Deus já está falando aqui. E esses homens ficaram assim, presos dentro de uma caverna, em volta ali de uma fogueira. Eles fizeram uma fogueirazinha para se aquecer e ficaram ali. Só que cada um tinha um pouquinho de madeira, segurou um pouquinho de madeira
para se proteger do frio, né? Aí tinha alguns que colocavam assim um pedacinho de madeira, aí eu ficava olhando para o outro, será que ele também não vai colocar? E o fogo estava quase se apagando, e um pensando somente no seu pirão pouco, né? na sua farinha primeiro. E estavam ali os 6 homens presos dentro de uma caverna, loucos que o dia amanhecesse logo para que o socorro pudesse chegar e socorrer esses homens. O primeiro homem, ele era um racista. E ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele escura. Então ele raciocinou consigo mesmo da seguinte maneira: aquele negro, jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. Olha o pensamento desse. E guardou, protegendo, dos olhares dos demais, o pouquinho de madeira que ele tinha. Ou seja, ele pensou nele, e por causa de uma pessoa que ele tinha como alguém que ele não gostava por causa da cor, ele resolveu não colocar madeira mais na fogueira, e a fogueira estava se apagando. E eles precisavam do fogo para se manterem aquecidos até chegar o resgate. O segundo homem era um rico, mas era um rico avarento. Ele estava ali porque esperava receber juros de uma dívida e foi pego por essa avalanche de surpresa. Então, ele se deparou no meio de algumas pessoas que ele não conhecia, próximo da fogueira, e também do mesmo jeito, segurando a sua madeirinha ali. Ele olhou ao redor e viu um circo, E no meio do circo tinha um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude, E um semblante assim triste, com roupas velhas e remendadas. Então, esse homem muito rico e avarento olhou e falou: tá doido? Eu vou deixar minha madeira aqui nesse fogo para poder sustentar esse pobre, esse homem miserável? De jeito nenhum. E segurou também a sua madeira, e o fogo estava se apagando. Já o negro, aquele que era discriminado pelo racista, os seus olhares faiscavam de ira e de ressentimento. Não havia nele qualquer sinal de perdão ou mesmo daquela superioridade moral que o sofrimento lhe ensinava. O seu pensamento era muito prático. Bem provável que eu precise desta lenha para me defender desses homens nojentos. Olha como o homem escuro pensava. E ele dizia consigo: além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. Então também guardou a sua lenha com muito cuidado, e o fogo ia se apagando. O quarto homem era o pobre homem da montanha. Ele conhecia muito mais do que todos que ali se encontravam os caminhos e os segredos da neve. E ele pensou assim: esta nevasca pode durar vários dias, por isso vou guardar minha lenha. Olha só, gente, que coisa triste, O quinto homem parecia alheio a tudo isso. Era um sonhador, olhando fixamente para as brasas. Nem lhe passou na cabeça oferecer da lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com as suas próprias visões ou as suas alucinações para pensar em qualquer coisa útil. O último homem era um homem que trabalhava no campo, tinha as palmas da mão bem calosas, cheia de calo, e os sinais de uma vida de muito trabalho. O seu raciocínio era muito curto e rápido. Esta lenha é minha, era assim que ele pensava. Custou o meu trabalho, por isso não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos meus gravetos. Como eu disse, e o fogo ia se apagando. E eles precisavam dessa fogueira. A visão era: amanhã cedo chega o resgate. Mas de repente, aquela situação poderia demorar mais dias. E se eles não tivessem o fogo para aquecê-los, certamente eles morreriam de frio. Com estes pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. E a última brasa da fogueira cobriu de cinzas e finalmente apagou. Ao alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram na caverna, encontraram 6 cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe do socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora,
mas o frio de dentro. Irmãos, é triste, mas essa ilustração conta a pura verdade que nós vivemos hoje, né? Pessoas que só pensam em si, nunca se preocupam com o próximo. O nosso Deus, Ele nos dá esse exemplo que eu li para os irmãos no início do café da manhã. Ele pensou em todos nós. Quando Deus deu o seu Filho para morrer aqui na terra, Ele não deu por uma pessoa. Ele deu o seu único Filho para morrer por todos nós. E a Bíblia continua nos ensinando, como eu li. Filipenses capítulo 2, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quer ver uma igreja para dar certo, uma igreja para crescer, multiplicar e avançar em todos os sentidos? Uma igreja unida. Quando os membros dessa igreja não pensam somente em si, quando os pastores, os líderes do altar, não pensam somente neles, eles pensam num todo. Uma igreja forte é uma igreja unida. Uma igreja próspera é uma igreja unida. Uma igreja que vai avante, que vence, que cresce, é uma igreja unida. Não tem como, irmãos, uma congregação, membros, uma família crescer se houver desunião. A Bíblia nos ensina a andarmos juntos, unidos, e não pensarmos somente em nós, pensarmos num coletivo, pensarmos em todos. Por isso que a Bíblia ensina, Filipenses 2, verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu não tenho dúvida, Deus está falando com muitas pessoas que têm esse sistema do egocentrismo, pessoas que pensam assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse pensamento não é de cristão, esse pensamento é de mundano. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus.